Boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre conflitos étnicos, Hutus contra Tutsis. Primeiro a gente vai começar falando sobre o domínio colonial em Ruanda e o início da rivalidade entre Tutsis e Hutus. A Ruanda é um pequeno país na região centro-oriental da África e historicamente foi habitada por diferentes etnias. Hutus e Tutsis formavam a maioria da população da região e os Tiwa compunham uma minoria étnica. A rivalidade entre Hutus e Tutsis passou a ser construída a partir do século XVIII. O início dessa rivalidade remonta à formação do Reino de Ruanda no século XVIII, quando os Tutsis começaram a ocupar cargos governamentais importantes e formaram quase que inteiramente a elite econômica do país. A intensificação dessa hostilidade entre Hutus e Tutsis ocorreu no período neocolonialista. Os primeiros colonizadores europeus a estabelecerem-se na região foram os alemães, que exerceram seu domínio em parceria com os Tutsis, concedendo-lhes uma série de privilégios na administração colonial. Após a Primeira Guerra Mundial, a região foi entregue aos belgas, que ampliaram o abismo nas relações entre Tutsis e Hutus. Os colonizadores europeus justificavam os privilégios aos Tutsis, alegando que eles eram naturalmente superiores, de acordo com os princípios darwinistas social em voga nesse período. Com o processo de descolonização, o movimento independentista ganhou força com a adesão dos Hutus, que exigiam um governo democrático liderado pela maioria Hutu. Isso deu início à Revolução Ruandesa em 1959, que concluiu a transição do país para uma nação independente de caráter republicano e governada pelos Hutus. Nesse período foram registrados alguns ataques contra os Tutsis, o que forçou milhares a se refugiar em países vizinhos, como a Uganda. Presidências de Juvenal Habyarimana e a Guerra Civil. Durante a década de 1970, um golpe de Estado colocou Juvenal Habyarimana no poder de Ruanda. Habyarimana manteve a discriminação contra os Tutsis, iniciada com um processo de independência, e organizou um governo extremamente corrupto e ditatorial. Seu governo sofreu grande enfraquecimento a partir de uma grave crise econômica enfrentada pelo país na década de 1980. À medida que o governo Habyarimana enfraquecia-se, o discurso de poder dos Hutus crescia, impulsionado pelo Akazu, um grupo que passou a difundir um discurso de ódio, exaltando os Hutus e disseminando preconceito contra os Tutsis. Posteriormente, o Akazu transformou-se no grupo Poder Hutu, liderado por Agathe Habyarimana, esposa do presidente. Os membros desse grupo foram responsáveis pelo genocídio em Ruanda. A crise do governo de Habyarimana originou um grupo guerrilheiro que se organizou em campos de refugiados de ruandeses tutsis instalados em Uganda, a Frente Patriótica de Ruanda, FPR, um grupo de refugiados tutsis que tinham o objetivo de tomar o poder em Ruanda e assim permitiu o retorno dos refugiados tutsis ao país. A Guerra Civil em Ruanda se iniciou quando a FPR iniciou um ataque contra as tropas governamentais de Habyarimana, em 1990. Essa primeira fase do conflito estendeu-se até 1993, quando um cessar-fogo foi assinado entre as partes. Esse cessar-fogo garantia o retorno dos exilados Tutsis e, além disso, propunha a criação de um exército composto tanto por Tutsis quanto por Hutus, e também garantia a realização de eleições presidenciais no país. De Ruanda. A assinatura do cessar-fogo, realizada pelo presidente Habyarimana, não agradou aos grupos extremistas hutus, principalmente no poder Hutu, que começaram a criticar o governo ruandês. Em 6 de abril de 1994, o avião do presidente Juvenal Habyarimana foi atacado em Kigali, capital de Ruanda, causando a sua morte. Esse ataque, cuja autoria nunca foi de fato esclarecida, foi utilizado como pretexto pelo poder Hutu para convocar a população Hutu a iniciar os ataques contra Tutsis e Hutus moderados. Com organização meticulosa, as listas de opositores do governo foram entregues às milícias juntamente com os nomes de todos seus familiares. Vizinhos mataram vizinhos e alguns maridos até mataram suas mulheres tutsis, dizendo que seriam mortos caso se recusassem. Na ocasião, carteiras de identidade apresentaram ao grupo étnico
das pessoas. Então milícias montaram bloqueios nas estradas onde abateram os Tutsis, muitas vezes com facões que na maioria dos ruandeses têm em casa. Os 100 dias seguintes em Ruanda foram marcados pelo horror, com um genocídio de porções gigantescas promovidas contra a população Tutsi. Nesse período, cerca de 800 mil Tutsis foram mortos por milícias Hutus. Não houve nenhum tipo de mobilização internacional para impedir esse massacre. A ONU e Bélgica tinham forças de segurança em Ruanda, mas não foi dado à missão da ONU o mandato para parar a matança. O genocídio foi interrompido quando a FPR conseguiu conquistar cidades importantes do país, como a capital Kigali, e anunciar a destruição do antigo governo. Após a vitória da FPR, registraram-se também pequenos ataques contra comunidades Hutus. Em represália desses ataques, estima-se que podem ter morrido até 60 mil Hutus. O líder da FPR e presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi saudado pelo rápido crescimento econômico do pequeno país. Quase 2 milhões de pessoas foram julgadas em tribunais locais por seu papel no genocídio, e os líderes do massacre foram julgados em um tribunal da ONU, na Tanzânia. Agora é ilegal falar sobre etnia em Ruanda. O governo diz que isso evita mais derramamento de sangue, mas alguns dizem que impede uma verdadeira reconciliação e apenas coloca uma tampa sobre as tensões, que podem acabar fervendo de novo no futuro.